é uma criança que não sabe dançar. Estamos de volta com a penúltima parte do nosso programa de hoje. Se você perdeu o início, nós estamos aqui a conversar desde o início com a presidente da Academia Acreana de Letras, professora doutora Luísa Galvão Lessa, Kalberg também, né? Esqueci de falar. Presidente, eu tento me policiar para errar menos. Evidentemente que isso é praticamente impossível você não errar, né? Talvez você consiga evitar escrever errado. Agora, falar é muito difícil, é humanamente impossível. Então, aqui na sua frente, ou à sua frente, na sua frente ou à sua frente? À sua frente. À sua frente. Mas é perdoável falar na sua frente, né? É o coloquial. Coloquial. Muito bem. Então a gente tem que se policiar mais ainda. E aqui no intervalo, eu falei para a senhora que tem uma preposição que é usada de forma equivocada, normalmente pelos políticos. Desculpem os políticos, por favor. Ele diz o seguinte, ele está lá naquele discurso, bastante emocionado. Meus amigos, se o projeto for de encontro ao povo, tem meu apoio nesta casa. Então ele é contra o projeto. Ele é contra o projeto e contra o povo. Porque não vai de encontro, não vai ao encontro. Ao encontro. Vai dizer, eu vou de encontro a minha namorada na praça. Então ele já vai bater na namorada. Ele vai aqui, ó. Vai de encontro. Vai terminar com a Lei Maria da Penha. Então é complicado, né? Você tem que saber o que está falando. É complicado, O que fazer, o presidente, para evitar o maior número de erros possíveis? É a leitura, não é? A leitura é que é a chave do bom domínio do idioma pátrio. Para evitar erros grosseiros é a leitura. E ainda mais. Mas hoje ninguém quer ler mais, o livro perdeu seu valor. Pois é, lamentável, né? Nós vivemos o século da velocidade. Presidente, tudo tem que ser rápido, né? Como é que a senhora reage diante desses textos da internet, utilizados na internet? Eu sou de uma outra geração, então eu fico muito chocada às vezes, não é, com os textos da internet, porque são textos, é uma comunicação muito rápida, né? É uma comunicação muito rápida e às vezes não diz tudo aquilo que a gente espera que seja dito, né? Claro. Nós vivemos, como eu disse, nós vivemos o século da pressa, sim. Né? Da comunicação, onde tudo é muito apressado. Ninguém quer mais ler um livro. Você quer um texto bem pequeno, quer rapidez, quer velocidade. Até os jornais diminuíram também, mudaram o estilo. Os textos curtos agora, é um título, uma foto, poucas linhas, e já passa para outra. Já foi, é verdade. Para quem não sabe ou não lembra, eu estou aqui diante de uma ex-professora, minha eterna professora do curso de Comunicação Social do Instituto de Educação do Acre, o IESAC. Presidente, eu falei, nós jornalistas estamos diante do seguinte problema. De um lado, a Academia Brasileira de Letras, aqui representada pela senhora, através da Academia Acreana, que é tradicional e não abre mão das suas normas, e eu concordo. Do outro, o manual de redação... Do jornalismo. No meio, o manual de redação e jornalismo dos jornalistas, né? Sim. O manual de redação e estilo. Do outro, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que está mudando praticamente quase todas as madrugadas. Como caminhar nesse a BNT, ela muda aí, dependendo da situação, do contexto, ela se adequa. Tem a BNT do texto jornalístico, a BNT do texto acadêmico, a BNT da tese, a BNT uma coisa da outra, da dissertação do mestrado, a BNT do artigo científico. Sim. Então, a BNT... Há várias modalidades da BNT, como a do jornalismo também. Por exemplo, porque no jornalismo, a comunicação do jornal ela tem que ser rápida, claro, e tem que ter eficiência. Sim. Por exemplo, o manual de jornalismo, no manual de jornalismo não existe a palavra genitora. Genitor, é pai, é mãe. Sim. Não existe a expressão que em outros textos usam, o mandatário máximo, o chefe de Estado, no caso o presidente ou o governador, e sim o presidente, o governador. Não existe excelência.
né, algo muito direto, não existe o retorno. Ele retornou hoje de Brasília, não, ele voltou de Brasília, ele embarcou, não, ele viajou. E a gente tem que se ater a tudo se isso. Se ajustar a essas normas. Sim. E cumprir esquecemos o mais importante. Cadê? Tem alguma gramática aqui? Não esquecemos da gramática. Temos que respeitá-la também. Porque se não tiver na gramática, nós já estamos equivocados. A BNT, ela pode estabelecer suas regras para as diversas situações, os diversos contextos, a linguagem do jornalismo, a linguagem do professor, a linguagem do economista, a linguagem do político, mas dentro do perfil da gramática normativa. Né? Não pode fugir disso, porque a gramática é que dita as regras do bem falar e é um patrimônio histórico que conserva o idioma. Se você não seguir a gramática, qual é a grande virtude da gramática? É manter a unidade da língua. A gramática é a bíblia da composição textual. E manter a unidade linguística, faz com que o falante saia daqui, vá para Portugal, para Angola, para Moçambique, para Guiné-Bissau e se comunique. O que é que permite isso? A gramática que permite do idioma. Sem a gramática, cada um vai falar do jeito que quer, não é? E o idioma muda. E o idioma tende a mudar, porque vai mexer na estrutura da língua. Quando mexe na estrutura da língua, mudar as palavras, viajar ou embarcar, não muda a estrutura da língua. Caracteriza a profissão do jornalista, mas a estrutura da língua não muda. Não é? Agora, se você se afastar da gramática, aí muda a estrutura da língua e nós perdemos, então, o idioma português, por exemplo. Deixa de ser português e passa a ser uma outra língua. É verdade. Há mais de 20 anos, doutora, a senhora escreve artigos no Jornal Página 20, aqui no nosso também, no Jornal A Gazeta, eu acho que mais no Jornal A Gazeta. E ali a senhora tira dúvidas frequentes. Esses textos, a senhora coleciona? A senhora transformou em livro? Eu tenho um arquivo, transformei em livro alguns. Aqui tenho uma coletânea, Universo de Textos e Lições de Gramática, volume 1, volume 2, volume 3. Olha aí. Todos os textos que eu já escrevi para os jornais do Acre e para os professores também. E esse é o Mundo dos Textos, volume 1, o volume 2, volume 3, não é? Olha aí, ó. Que riqueza. Português, uma leitura para todos, volume 1. Qual o mais recente e volume desses, 2. professora? O mais recente é esse aqui, essa coleção, essa coletânea aqui, essa. Essa é mais recente, essa é do ano passado, né? Universo de Textos e Lições de Gramática. Esse é o mais recente. É verdade, eu trago um presidente. texto acadêmico que ajuda os alunos do Enem e os professores para trabalhar em sala de aula. Esses textos estão nas grandes editoras do Brasil, né? na FTD, na Moderna, nas grandes editoras que editam os livros didáticos para o ensino médio. Então, eu cedi os direitos autorais de alguns desses textos para essas editoras. Presidente, logo, então, é muito interessante. Logo a senhora vai voltar aqui para a gente esmiuçar pelo menos 3 livros desses em cada programa, que eu acho fundamental isso. Eu quero, de antemão, agradecê-la pela entrevista, parabenizá-la pelo trabalho como membro da Academia Acreana de Letras, notadamente como presidente, como doutora, como professora da nossa universidade e de outras universidades particulares. E dizer que foi um prazer recebê-la aqui no programa. Nós temos tempo ainda para ler um poema? Temos. Que sabe o coração? Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir aqui e aí a senhora termina o programa lendo o poema e você já pode chamar o intervalo, porque eu vou conversar com Fátima Marques. Depois da arte de escrever, de ensinar, vamos conversar com alguém que sabe sobre a arte de compor e de cantar. Professora, foi um prazer. Muito Sucesso. obrigada, mas fique à vontade para terminar o bloco lendo esse poema, ok?
professora doutora Luísa Galvão Lessa, presidente da É Academia no Crema de Letras. coração que tudo cabe. Qualquer emoção, amor ou amizade. É nele que ficam arquivados todos os conhecimentos, é nele que guardo todos os meus sentimentos. Ele palpita, seja como for, ele só se agita no ritmo do amor. Ele tudo sabe e tudo nele é bonito. Nele um fogo arde, queimando no infinito. Então fica esse poema desse livro, Sua Majestade o Coração, que é um dos últimos livros que eu escrevi. Muito obrigado. A gente volta daqui a pouquinho para conversar com Fátima Marques. Até já. Não sei se ficou boa a entrevista.